Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação segue a todo vapor para a retomada oficial. Cruzeiro divulgando pela primeira vez a venda de ingressos, a parcial, para o jogo de domingo diante da equipe do Grêmio. Boas notícias nos treinos para o técnico Leonardo Jardim, a busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Dê aquela moral pra gente, vamos juntos. Vamos lá, a base do Cruzeiro de novo, impressionante, hein? O que o Cruzeiro Sub-20 vem fazendo e o Sub-17 é coisa espetacular. O Cruzeiro fez 3-0 para cima do Cuiabá, pelo Brasileirão Sub-17. Os gols de Deivinho, Vini Marreta e Miguel. E o Cruzeiro que teve hoje o atacante Dudu, hein? Convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17 até o dia 27 de julho. Isso aí visando as competições de 2026. Esse jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, na Toca da Raposa 1, foi pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruzeiro que vem muito bem, o time do técnico Tony, é o Tony que jogou no América, né? E o Cruzeiro, então, chegando aí a 21 pontos, hein? É o vice-líder, 1 ponto atrás da equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruzeiro está, neste momento, é isso mesmo, 1 ponto atrás do Palmeiras. Espetacular a campanha do Cruzeiro no Brasileiro Sub-17. No Brasileirão, domingão tem o duelo com o Grêmio, 8h30 da noite, Mineirão. Mais de 25 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro vem acompanhando tudo que vem sendo falado e existe até um estudo aí para ver o que é possível quanto à questão do ingresso ser intransferível, do sócio titular. É uma preocupação, acho que isso é um ponto que o Cruzeiro precisa olhar com carinho, porque se melhorar essa questão, se for mudar, que mude para o ano que vem, né? Mas para agora, no meio do campeonato, né? Acho que isso pode tirar um público considerável. 25 mil ingressos vendidos. Conhecendo o torcedor do Cruzeiro aí, acho que mais de 40 mil a gente vai ter. Mas era jogo para 60 mil, né? Volta do futebol, todo mundo com saudade do Cruzeirão, o preço não aumentou, a campanha é maravilhosa. Então, vamos aguardar, né? Quarta-feira ainda, acho que dá para o Cruzeiro pensar aí com carinho, tentar solucionar isso. Essa questão ali do ingresso do sócio já ir diretamente para esse cadastro da biometria facial. E se conseguir, acho que vai aumentar com certeza o público no domingão contra o Grêmio. Bora lá, galera, fazer o cadastro, suacara.cruzeiro.com.br, isso é fundamental. E comprar o ingresso também, quem puder, porque o Cruzeiro precisa da Nação Azul neste jogo importante diante da equipe do Grêmio. A preparação na toca, tendo Christian e Wanderson trabalhando normalmente. Isso porque o Wanderson ficou fora lá do último jogo da Vitória Cup, todo mundo acompanhou, e o Christian deixou o jogo mancando. Só que está trabalhando normalmente, não deve ser problema para este duelo diante da equipe do Grêmio. O Christian, inclusive, que cumpriu suspensão lá no jogo contra o Vitória e agora está de novo à disposição do técnico Leonardo Jardim. 3 treinamentos ainda para que o Leonardo Jardim possa definir o time que joga diante do tricolor gaúcho no domingão no Mineirão. Sobre mercado, Gabriel Martinez, eu vi até que ele acabou ficando fora de um amistoso da equipe do Braga. O Braga vem fazendo aí a preparação para os compromissos da temporada, né? E ele não ficou nem no banco. E não tem a ver com
a negociação, pelo menos é a informação. E sobre o Cruzeiro com o Gabriel Martins é o seguinte, aquilo que a gente vinha falando, o Cruzeiro já fez uma proposta dentro do limite que o Cruzeiro acha que o atleta vale. Então não é desmerecendo o jogador, mas é que o Cruzeiro chegou em um valor que não foi de 8 milhões de euros, alguns milhões aí abaixo disso, também não está longe assim deste valor, mas é que o Cruzeiro entendia que por este valor valeria o investimento. O Braga recusou. Acho que para essa história voltar, só se o Braga procurasse o Cruzeiro, não vejo o Braga fazendo isso. No momento também não sei se estão tão interessados assim em negociar o jogador, que é titular, que é uma peça importante lá no clube de Portugal. E obviamente, enquanto isso, ou depois disso, né, da recusa, o Cruzeiro seguindo no mercado, vem conversando com muitos nomes, muitos nem vão aparecer, porque é um mapeamento feito pelo Joaquim Pinto e o departamento de futebol trabalhando em total sigilo, porque sabe que a partir do momento em que o nome vazar e a negociação não estiver avançada, isso vai custar mais grana ao Cruzeiro, porque todo mundo está de olho. O Cruzeiro trouxe um gerente de scout que é bem quisto em todo lugar, que teve trabalhos recentes aí bem avaliados. Então, o que o Cruzeiro buscar no mercado, outros também vão se descobrirem. Então, por isso, o Cruzeiro trabalha na calada, tentando aí avançar com estas negociações, que não serão muitas, todo mundo sabe, mas o Cruzeiro sim vai buscar reforço para a sequência da temporada. Que muita gente acompanhou aí essa questão do Gabriel Martins, e eu estava até vendo uma matéria no GE, no Globoesporte.com, que ele ficou fora de um amistoso lá, mas eu acho pouco provável que vá ser ele aí um dos jogadores que o Cruzeiro busca para o ataque. O Cruzeiro fez a proposta realmente, abaixo aí da casa dos 8 milhões de euros. Acho que se fosse uma proposta de 8 milhões de euros, o Braga teria aceitado, inclusive, pelas informações que a gente tem conversando com algumas pessoas ali que estavam conectadas nesta negociação. E o clube até saiu naquela matéria do Jornal Record, que pensaria em algo aí de 10 milhões de euros. O Cruzeiro não alcança, não vai alcançar esses valores. Acho também que não teria que alcançar. Não vale, né? 10 milhões de euros, muito. 8 milhões de euros eu já acho muito, porque, querendo ou não, é uma aposta, né? Então, com um valor maior, você tem que trazer uma aposta mais certeira. Aposta, aí você pode... Por exemplo, estava vendo, o Botafogo parece que contratou um jogador aí do Júnior Barranquilha, 19 anos, 4 milhões de dólares ou de euros, não sei. Aí, acho que é isso, né? É uma aposta com um valor menor. Mas não era tão longe assim de 8 também, mas era um valor ali que eu acho que era importante. E o Cruzeiro entendeu mais cedo até, na nossa live aqui, alguém comentou no chat falando o seguinte: o Cruzeiro está colocando preço no produto do outro, né? Não, o Cruzeiro ofereceu um valor, cabe ao clube topar ou não. O Braga, no caso, não topou, e o Cruzeiro entende que, beleza, esse valor a gente aceitaria pagar. Mais do que isso, não. Se for para pagar mais do que isso, tem que ser um outro alvo, e é o que o Cruzeiro vem buscando aí no mercado, e já tem outros alvos, obviamente. E para o pessoal que fica ansioso aí com nomes, né? Eu sei que se a gente fosse falar aqui um monte de nome, isso aumentaria a audiência, não tenho dúvida nenhuma, né? Se a gente chega em cada mercadão aqui com um nome novo, poxa, a audiência ia nas alturas, não é esse o objetivo. É muito jogador que é oferecido, além do mapeamento de mercado. E às vezes um empresário oferece um jogador e você vai consultar ali, né? Como que é esse atleta, quais seriam as condições, porque não é porque está oferecendo que vai ser um nome ruim. Então, além disso, tem todas essas questões para serem trabalhadas. Mas eu até falei nas quentes hoje, e repito aqui para quem assistiu às quentes, para quem não assistiu, pode continuar aí na live. O Cruzeiro definiu agora, com o Joaquim Pinto, o gerente scout, com o Leonardo Jardim, com todo o departamento de futebol ali. O Cruzeiro hoje, querendo ou não, trouxe um scout que foi muito elogiado por onde passou, por ter trabalhado aí no Benfica e buscado bons valores no mercado, e que isso, querendo ou não, passa a ser visado por outros, né? Então, mais cedo eu falei, vocês têm alguma dúvida que algum outro clube brasileiro já foi atrás desse Gabriel Martins? Eu não tenho dúvida nenhuma. Lógico que não. O Cruzeiro trouxe um scout europeu e o cara tá
Da mesma forma, o do Flamengo aí eu acho que não, porque acabou virando ali uma piada lá por todos, né? Por tudo que aconteceu. Mas a partir do momento em que você coloca esse nome aí na vitrine, sem ter uma negociação avançada, isso aí vai dar ruim para você. Ou você vai ter que gastar mais, ou a pedida salarial pode aumentar, porque outros clubes vão procurar. Véio. Então, e acho que o Pedro entendeu bem isso, né? Vocês podem ver aí que o Pedro tá dando entrevista e, ó, cautela máxima, não comentando de absolutamente nada. Uma coisa é fato, quando o Cruzeiro avançar para fechar alguma negociação, os nomes vão aparecer. Dificilmente o Cruzeiro vai contratar um jogador e ir lá no Twitter lá, ó, contratamos fulano de tal. Se for isso também, eu não ligo, eu não tenho essa vaidade, sei que o pessoal fica aí em busca, né, de informação, claro que é legal, né? E a gente trabalha 24 horas por dia para tentar, mas se o Cruzeiro anunciar e for bom para o Cruzeiro e ajudar, eu acho que aqui, pelo menos, da nossa equipe, Central da Toca, isso passa tranquilamente, porque aí dá para você fazer várias outras matérias, né? Aí o Pedro, o Caio vão falar sobre determinado jogador, só que eu acho difícil. Por exemplo, esse aí, ó, já tem uns dias que essa conversa estava rolando e apareceu, e, e não estava fechado, né? Então, querendo ou não, uma hora ou outra, acaba ali, aí às vezes o jogador está em negociação avançada, ele vai chamar um outro que ele conhece, aí um empresário comenta aqui e ali. Então, mas da parte ali interna do Cruzeiro, eles têm esse objetivo, né? Falar o menos possível enquanto não avance. Mas com a recusa aí do Braga, o Cruzeiro já tem outros alvos aí no mercado, e por isso que eu pedi aí para a turma falar de jogadores que. Porque esses nomes aí que não precisa nem da gente ir ali. Pô, Roger Guedes, ninguém vai pesquisar, né? Linho, Bragantino, São Paulo, aí tá lá no Toluca. O próprio Gabriel Peck, que a gente vem falando aqui o tempo inteiro, né? O CP daí do Caio Fábio que tá assistindo, ninguém vai pesquisar mais, que o Caio fala dele todo dia, né? Então, eu acho que o Joaquim, ele tá. Pô, se a gente jogar ali no Transfer Marketing, jogadores de ataque, 25 anos para baixo, vai aparecer jogador de tudo quanto é lado. Véio. Por exemplo, esse aí é espanhol, véio. Alguém sonhava? Ninguém. Ninguém Isso sonhava. estamos ontem, porque a gente está comentando, porque alguém perguntou no Superchat, falando, existe a chance de vir algum jogador europeu para o Cruzeiro? Nós falamos, acho muito difícil. Aí surgiu o nome do cara, que é espanhol, né? Sim. E podem surgir outros, né? Ou que deixaram aqui a América do Sul e estão lá na Europa, em vários clubes, né? Quantos clubes são? Então, é para isso que se trabalha um scout também, né? Eu acho que a gente falou tanto sobre fazer isso. O principal agora é dar um voto de confiança. Sei que o Cruzeiro, e penso que o maior ataque do Cruzeiro na janela tinha que ser um bom ponta mesmo, né? Para entregar ali alguns golzinhos e algumas assistências principalmente. Acho que se a gente tiver esse jogador na janela, voltaremos para a segunda parte do ano aí bem fortalecido. Mas a tendência é de que nomes assim, cada vez mais, eles vão aparecendo aí para o nosso noticiário. Se vão dar certo ou não, aí já é outra história. Mas esse é o trabalho de um departamento de scout que está aí para trabalhar mesmo, né? Porque se o cara ficar só ali na toca, recebendo, fulano de tal, beleza, esse jogador aí, não, tá bom. Se ficar só recebendo indicação, não vai para frente, né? Serão sempre os mesmos e os valores aí a gente já sabe, né? Mas, ô Samuel, você comentou que um atacante para entregar gols, assistências, é uma média de 15 milhões de euros. Uma média. O Cruzeiro está disposto a colocar esse dinheiro nessa janela? Você acha que tá? Não, aí eu tô falando dos nomes que todo mundo conhece, né? Se Sim. for contratar um Elinho, vai gastar isso. Se for contratar um Gabriel Peck, vai gastar isso. Um Ramon Souza, que tava aí mais na vitrine, vai gastar isso. Mas tem outros nomes aí. Não quer dizer que o cara que tenha números ruins, não estamos falando aqui. Por exemplo, o Ramon Souza pode chegar no Palmeiras e entregar um bom número de gols e assistências, né? O Facundo Torres tinha ótimos números, né, Pedro, ou não? Ele era o cara do Orlando City. E aqui tá entregando numa adaptação, que é normal também, né? Então não tem garantia de nada, essa que é a verdade. O próprio Flaco Lopes, ele sai assim como um dos principais crias lá, né, de La Fortaleza, que é o apelido ali do estádio do Lanús. E olha quanto tempo o Flaco Lopes precisou para chegar no nível dos gols que ele tem entregado. E assim, ainda é um jogador que tem oscilado muito, que não goza de tanto prestígio assim com a torcida do Palmeiras. E tem outros casos.
E o Samuel falou muito bem. O Vitor Roque, sim. Investimento Mas assim, Vitor... ô Gabriel, é que tem nomes que eu acho que eles vão estar na base de dados de todo o time. Malcom, Ângelo, esses jogadores, eles estão na base de dados de todos os times, pelo nível técnico apresentado por esses caras. Só que tem que entender também a realidade. Eu tô vendo, por exemplo, muita gente falar do Igor Paixão. Gente, Sim. não é um movimento que faça sentido pro Igor Paixão. Ele é destaque numa liga emergente, já tem sondagens de clubes das top 5 ligas. Ele não vai fazer um movimento de retroceder, de vir ao futebol brasileiro. Ele tem, por exemplo, o nome vinculado a um Olympique de Marseille, a um Bayer Leverkusen, a equipes da Premier League. Esse movimento ele não vai fazer de vir para o futebol brasileiro. Ele é do Curitiba. Ele é o do Curitiba, isso, ele mesmo. O Matheus Oliveira lembrou o Santi Rodrigues, Samuel, que teve o nome dele ligado ao Cruzeiro, ainda está lutando muito para poder ser titular no Botafogo. O Caio Jorge tinha números ruins. Então, scout, claro, ele não vai acertar sempre. Não é scout na terra e Deus no céu, não. Um departamento de scout, ele também comete erros. Mas ele tá ali para poder tentar achar aquele cara que faz mais sentido dentro do seu modelo de jogo. Vai ser, às vezes, um cara de 23 anos, mas às vezes vai ser um cara de 26. E isso é que a gente precisa de entender. E aí, essa questão que o Samuel falou muito bem, né? O cara que já tá ali com números que todo mundo bate ali, pesquisa fulano de tal ou gol, e aí você vê lá 15 gols, 10 assistências, ou 20 gols, 7 assistências, esse cara é 15 milhões para cima. Assim, brincando, dependendo da situação do time. Eu acho que o ponto legal aí vai ser tentar encontrar um cara que ele tá fazendo talvez essa curva de crescimento. Talvez agora ele não tenha ali 10 gols, mas você pega nas últimas temporadas, ele tá só elevando a média dele de participações em gol. Aí você consegue observar ali um perfil. Esse cara tem a certa idade e ele tá crescendo. Então, a gente tem que pensar nisso e eu acho que dá para confiar. O Joaquim Pinto fez alguns movimentos interessantes lá no Spartak, né? Para mim, o principal dele lá, que é assim, a galera aqui do chat que joga FM, é um movimento a cara do FM, é o costarriquenho, que ele buscou ali, não estava no Twente, se eu não me engano, e aí ele leva o costarriquenho lá pro Spartak e o menino desembolou a meter gol, já tem sondagem de clube de outras ligas. É difícil negociar com as equipes russas, mas eu acho que dá para confiar, Samuel. Eu, pelo menos, sou confiante. Eu acho que é um movimento que o Cruzeiro precisava muito de fazer. É claro que, em vez ou outra, é legal você contratar a estrela, o badalado, mas é necessário também você ter ali um perfil, uma linha que você vai trabalhar. Ô Pedro, depois, cara, eu quero dar uma pesquisada. Muita gente mandou no chat, a hora que o Samuel perguntou do Carrisco do Vélez, viu? Muita gente mandou o nome dele, cara. Ele tá ganhando uma certa notoriedade, assim, ô Gabriel. É que o Vélez, ele tem a escola do Vélez, ela é muito boa para meia atacante, né? Tem uma sequência ali, Almada, o Thiago Fernandes, que infelizmente ele acabou sofrendo uma lesão, tem esse menino aí agora, então são jogadores, é uma escola assim, forte nessa formação. Também? Sim, o Montoro, né? O Álvaro Montoro. A galera tá meio chateada com ele, porque pegou muito mal aquela imagem do gol sofrido pelo Botafogo no Super Mundial, que ele tá ali arrumando o cabelo, né? Ele desiste da jogada e para mexer no cabelo, mas ele é bom jogador, acho que ele vai evoluir. Prioridades. Mas é isso, galera. Vamos seguir aí, trabalhando pra gente ver o que esse mercado aí nos revela.